Vamos dar continuidade à parte 2 da aula 2, turma Raízes do Lar. Ama Arquitetura para Mães, da mãe arquiteta Érica Urbano. E o assunto que a gente deu um começo na primeira parte da aula, que ficou um vídeo aí de uns 20 minutinhos, então a gente interrompeu para fazer a parte 2. A gente estava falando sobre sala integrada, convivência familiar. A sala como um espaço emocional da casa, né? Então, no final, eu faço uns questionamentos, né? Para que a gente possa fazer uns exercícios, um diagnóstico com a sua casa, tá? Como projetar uma sala funcional para mães e famílias? Vamos considerar o que eu considero importante quando eu faço os meus projetos, tá? É uma regra? Não, não é uma regra. É o que eu gosto de trabalhar, tá certo? Prioridades, assim, as prioridades reais para mim, Érico Urbano. Circulação confortável. Não gosto de ter que ficar fazendo desvios, porque às vezes tem um móvel, alguma coisa ali no meio do caminho, principalmente se esse móvel tiver uma quina, tá? Uma coisa é ele estar num posicionamento, um móvel mais reto, num posicionamento que não é passagem. Outra coisa é quando você tem o direcionamento de fluxo, né? A pessoa vai andar, né? Então, por exemplo, aqui o fluxo entrou pela porta e vem até aqui. Então, não faz aqui, essa parte não faz sentido colocar um mobiliário, algo aqui, porque a passagem é essa. Até aqui a minha mesa do home, aqui no home em casa, tá? Circulação confortável, especialmente em espaços pequenos. Né? A minha especialidade na pós-graduação são justamente espaços pequenos. Evitar móveis grandes demais para o espaço, então analisar para que seja algo condizente com o tamanho. Respeitar a passagem, não bloquear acessos. No caso de salas, né, sofás resistentes, impermeabilizados, acolhedores para que você possa deitar, pegar uma pipoca, sentar. Então, assim, pensar num sofá branco para uma família sentar e assistir um filme comendo pipoca é um terror, se pelo menos ele não for impermeabilizado, né? Então, para você receber visitas, dependendo do material, algo que seja fácil de limpar, mas ainda assim fica demandando uma manutenção maior do que se não fosse branco, né? Então, um sofá que ele seja resistente, acolhedor, impermeabilizado, preferencialmente não branco ou cores similares, para que você possa realmente deitar e assistir um filme, comer uma pipoca e tá tudo bem, faz parte, né? Não se estressa com essas coisas, passa muito rápido a infância, gente. Então deixa a criançada comer na sala. Então, um tecido às vezes como suede, um linho, né? Tem algumas opções sintéticas que sejam fáceis de limpar. Uma opção que algumas pessoas gostam também é de utilizar mantas. Então, na poltrona aqui, nas duas poltronas de casa, eu utilizo de manta, porque é muito fácil de jogar a manta na máquina, né? Então, as poltronas eu gosto de utilizar a manta. E uma iluminação que ela seja emocional, que vá combinar, tem a iluminação geral, tem iluminação indireta, tem o LED, tem marcenaria, né? Então, um exemplo aqui, ó, iluminação geral, um centro. Aqui eu não tenho sanca, né? Agora, aqui na minha frente, tem 3 spots e o LED no fundo. Isso faz a iluminação ficar aqui de frente para que eu consiga enxergar aqui na minha área de trabalho. Por quê? Porque existe
direcionamento sobre o que você vai fazer e de acordo com a função do que você vai estar fazendo, a iluminação está fazendo esse atendimento. Então, se é uma área de trabalho, se é uma área de descanso, se é uma área de circulação, as iluminações são distintas, você entendeu? Então, não faz sentido um corredor ter o tanto de lux que tem uma mesa de trabalho. Então, aqui eu estou fazendo leitura, estou fazendo umas gravações, então tenho textos, letras, né, como informações até em tamanhos pequenos. Então, para um conforto visual, é importante, né, que ele esteja adequado, tá? Então, uma iluminação que possa, né, trabalhar com essas combinações de iluminação indireta, de LED, de marcenaria, de iluminação para tornar mais aconchegante, que tem as cores das lâmpadas, e nada que seja muito também estimulante. Uma coisa é você ter uma iluminação correta, outra coisa é você exagerar. Então, para um quarto aqui como esse pequeno, se eu colocasse essa luz geral em 3 pontos lá atrás, 3 no meio, 3, né, colocasse 9 ou 12 lâmpadas aqui, você fica assim, né, ó, super hiper estimulado. Não é a função. Então, cada ambiente ele tem uma quantidade de lux ideal, tá? Então, tem às vezes, né, você colocar a mais, você tem um gasto desnecessário para uma função que não vai estar atendendo. Então, se você precisa dormir, a iluminação ela tem que ser mais relaxante, entendeu? Não pode ser algo estimulante. E até mesmo para concentrar. Então, nós temos essas informações. Se você pesquisar quantidade de lux ideal para atividade tal, você vai ver como conseguir essa iluminação, né? Como conseguir essa taxa lumínica. Então, existem projetos luminotécnicos que fazem todas essas análises. E a gente, quando faz o projeto de arquitetura de interiores e vai fazer a paginação de teto, existe a paginação de piso, existe a paginação de teto, né? Então, quando você vai fazer e você coloca ali, né, a lâmpada, então tem lâmpada de 9 watts, tem lâmpada de 12 watts, por exemplo. Por que as diferenças? Vai depender da quantidade de spots que você vai estar colocando, por exemplo, você entendeu? Então, podemos trabalhar com iluminação por estética? Sim, podemos. Mas não esqueçam, mesmo quando for utilizado iluminação estética, da função, lembrando que luz demanda manutenção, boleto da companhia de fornecimento de energia elétrica todo mês, né? Então, às vezes você também transforma a casa numa árvore de Natal iluminada e depois todo mês você está arcando com aquilo. Então, quero, né? É uma coisa que é importante para mim? Ok, sem problema, né? Mas que seja uma decisão coerente, que você saiba essas decisões, o impacto que ela vai estar gerando, tá certo? Vamos lá. Sobre a questão da integração visual, porque nós somos muito influenciados visualmente. Nós temos vários sentidos. Então, você pode pegar algo, ouvir, né? Então, você sente, o seu tato tá aqui sentindo. Tá ouvindo? Sentindo, está vendo, né? Então, você tem aqui, esse aqui não é de comer, então não vou ter o paladar aqui, né? Mas você tem uma série, você tem aqui uma série de informações que estão chegando no seu cérebro, certo? Então, estudos dizem, né, e até comprovam que
a maioria dos estímulos que a gente recebe, eles são justamente estímulos visuais. Se eles são estímulos visuais, então, o que é que a gente está vendo? As informações visuais vai estar sendo receptiva às paletas de cores, textura, continuidade, a diferença de materiais, se essas coisas estão combinando, se elas estão se contrapondo, os tons, né, tons mais claros, tons mais escuros, dessa toda essa combinação, se existe uma harmonia cromática, um estudo cromático, uma harmonização, se está algo bem colorido, bem vivo, mas é coerente com a proposta, né? Espaços temáticos, Disney, é algo que assim, super colorido, tem toda uma dinâmica, né, de cores, ele é temático, ok, tem pessoas que gostam dos ambientes temáticos, tudo bem. Agora, é algo que te representa? O que é que te representa? Por isso que eu falo muito sobre, antes de querer construir, você precisa construir, entender o seu eu, né? Então, eu faço essa brincadeira, né? Érica Urbano, a inicial é EU, e aí eu faço essa brincadeira, fazia essa brincadeira comigo sobre eu entender a construção minha, eu, né? Construção, quem é a Érica Urbano? E aí eu faço isso então para vocês. Quem é você? Qual que é a sua construção? O que você gosta, o que você faz, o que você quer fazer e que você não faz porque o ambiente hoje não permite, mas se o ambiente fosse propício, sim, você faria, entende? Então existe uma série de perguntas que eu digo até como um diagnóstico, né? Então, se você, por exemplo, você tá com alguns sintomas que você não sabe se é uma virose ou se é uma bactéria, né? Se é um vírus ou uma bactéria que tá dando aquela reação. Então, você adianta tomar antibiótico se for uma virose? Se o antibiótico é antibactéria, mas você não está com bactéria, você vai matar as bactérias boas que existem, por exemplo, no seu intestino. E aí depois você vai ter problemas, complicações, diarreias, ou até elas vão acabar atingindo a sua microbiota, não sei se é assim o termo, e gerar, né, uma infecção urinária. Então, o que que acontece? É um aprendizado que a gente tem, principalmente como mães, né? Sobre essa questão do quando a gente leva, né? As crianças ficam doentes e tal, e você vai e leva. Tem vez que dá antibiótico, tem vez que não dá antibiótico. Quando é que dá um, quando é que dá outro? Por quê? Porque existe uma diferença, não é isso? E na casa é assim. Na casa, a gente também precisa fazer um diagnóstico, digamos assim, sobre o que você precisa. O que vai resolver? Qual é o seu problema e o que vai resolver o seu problema? Então, quanto mais informações você tem, quanto mais informação você passa para o seu profissional, melhor é a medicação, entende? Então, a questão de você saber o que você gosta, por exemplo, vou dar um exemplo que é prático aqui. Eu amo pintar, mas faz sujeira, né? Tem um cheiro, às vezes, dependendo o que você vai estar trabalhando, faz sujeira. Então, posso, por exemplo, estar trazendo uma tela aqui, as tintas aqui, pintar aqui, vai me demandar uma organização com esse trabalho que às vezes você não pinta em um dia só, né? Então, o ideal às vezes é você ter um ateliê, um espaço mais aberto, mais propício para você fazer a pintura. Como às vezes a gente não tem esse espaço, a gente acaba não fazendo. Entende? Isso é uma questão sobre o ambiente te
ajudar, ele favorecer, ele estimular você fazer realmente o que você gosta, né, ou não. Então, quando eu digo isso sobre a gente se conhecer, fazer uma construção do eu, antes mesmo de construir a casa, mexer na casa, diz respeito nessa linha, tá bom? De raciocínio. Então vamos lá. Frasezinha Érico Urbano. Uma casa elegante não precisa ser luxuosa. Ela precisa ter uma coerência. Então é aquela coisa de quando você entra muitas vezes numa casa pequena e você olha e fala: "Que chuchuzinho, que belezinha". Porque existe uma coerência, existe uma paleta de cores, existe um planejamento do mobiliário, uma organização, uma coisa conversa com a outra, existe uma coerência visual e dos demais sentidos, sabe? Então, analise aí como está a coerência, as sensações na sua casa hoje. E, gente, anote, tá? Faça as anotações, escreva. É muito importante você ter um mapa mental, mas que ele seja visual, que você olhe, escreva e reescreva para que aquilo vai entender. Quando você vai no médico, ele fala para você, você precisa tomar XYZ, tantas gotas de tanto em tantas horas. E aí você pega e sai do consultório assim? Ou você leva uma receita, um papel? Entendeu? Essa é a ideia. Escreva. É importante alguma anotação sobre tudo isso, tá? Uma cozinha funcional para uma rotina real, real, real. O que significa ser real? Você pensar: eu sei cozinhar? Eu gosto de cozinhar? Eu almoço, janto em restaurante ou em casa? Eu compro ou não compro marmita? Faz sentido para mim alguma dessas opções que sou sozinha? Ou faz mais sentido ou a outra opção, porque nós somos em 3, 4, 5 na casa? A questão dos preços, das economias, quanto que sai uma compra no supermercado, mais o seu tempo de trabalho, as horas gasta, mais o tempo de limpar, ele justifica, não justifica? Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu aqui já vivi a fase de comer em restaurante, de comprar marmita, de fazer comida em casa e de ter uma pessoa em casa que me ajudasse e que fazia comida. Então eu vivi já e as fases intermediárias entre elas. Então eu já vivi aqui algumas fases com relação à cozinha. Isso implica o tamanho da cozinha, os eletrodomésticos que você vai ter. Então, por exemplo, na época em que eu morava numa república, em que a gente fazia refeição no RU, no restaurante universitário, fazia sentido comprar uma máquina de lavar louça, por exemplo? Não, entende? Essa é a ideia. É você entender o funcionamento real da sua rotina. Por isso é importante você descrever as coisas, para que você consiga fazer o planejamento da sua cozinha. Vou precisar de um fogão de 4 bocas, de 5, de 6 bocas. Vou precisar de uma geladeira, de um frigobar, de uma geladeira e um freezer vertical, horizontal, entende? Tudo isso, ele demanda de um autoconhecimento e de uma sinceridade quando você vai conversar com um profissional. Então, a cozinha, né, da família brasileira, geralmente, ela deve comportar o quê? Uma rotina intensa, daquelas famílias que estão ali fazendo comida no almoço, na janta. Então, existe isso, é uma realidade. Então, eu vi, cresci
vendo as minhas avós sempre com essa preocupação, terminou de fazer o café da manhã, já está começando a preparar o almoço, terminou de limpar a mesa do almoço, a pia do almoço, já começa a preparação do café da tarde, terminou de limpar, já começa a preparação da janta, terminou a janta, já começa a preparar um chazinho para a noite, e a cozinha, ela praticamente ganha a vida 24 horas, né? Então, é comum, às vezes, ter essa rotina intensa, mas é a sua rotina? Então, se não é, qual é a sua rotina? Para a gente entender os espaços que você precisa. Tem mais de uma pessoa cozinhando, então, enquanto tem uma na pia, tem outra na bancada, enquanto tem uma, né, precisa aí estar com fluxo de passagem, não. Então, a cozinha funcional, ela também depende dos equipamentos, da rotina, do fluxo, de armazenamento, compra ou não compra um monte de coisas, tem dispensa, não tem dispensa, tá perto ou longe de supermercado, mercadinhos, vai ou não vai em supermercados e mercadinhos, com qual frequência, todo dia sim, dia não, toda semana, uma vez por mês, a cada 15 dias, o que é comprado em cada uma dessas datas, tá? E é lógico, depende da economia, né? Qual é o percentual do seu salário para compras de mercado? Quando é que você recebe? Quando é que você faz a compra? E às vezes acontecem imprevistos, né? Com relação aos imprevistos, algumas coisas de trabalho, às vezes sobra um pouco mais para fazer a compra de mercado e às vezes tem que fazer uma contenção, né? Então, tudo isso é importante não ser feito no mecânico, para não comprometer, às vezes, uma outra área da sua vida, né? Então, quanto que você tem disponível para a parte do supermercado? É 1.000? É 2.000? É 3.000? É R$ 300? Se você tá com um orçamento de 300 e gastou 500, você tirou 200 de qual atividade? Ah, foi o mês que sobrou? Não. Vai comprometer? Não vai comprometer? Você está acostumado a fazer uma compra de 3.000. Sofreu algum imprevisto, algum problema no trabalho. Teve que reduzir, então, esse gasto. Daqueles 3.000, você vai conseguir reduzir e retirar o quê? Entende? Então é muito importante você saber qual é o essencial da compra na tua casa. Qual é? Você tem uma organização, um cronograma? Então, por exemplo, meus avós, a gente fala das experiências que a gente tem, né, com clientes, né, coisa. Os meus avós com 13 filhos, 13 crianças, é muito curioso a sabedoria deles tem como se fosse um cardápio, tem a lista de compra, que a gente já sabe o que a gente até vai encontrar quando a gente vai almoçar na casa da minha avó, quando vai tomar café da tarde na casa da minha avó. Por quê? Porque outro dia eu tava vendo, né? Meu avô, na época do Covid, ele tinha ficado ruim, e aí alguns dos filhos foram dividindo as tarefas dele, né? E aí, quando isso aconteceu, e eles colocaram, né, ali no grupo da família sobre, o vô tem essa lista, né, vai comprar isso. Ficou muito curioso, porque ele sabia a quantidade de ingredientes. Então, por exemplo, uma coisa famosa na rotina da minha avó, uma batata assada. Quantas batatas assadas ele precisa comprar para as pessoas, geralmente em domingo, que as pessoas não avisam se vão ou não vão e aparece, né? Então, tem a quantia de batata para a semana, a quantia de batata para o fim de semana. Então, ele já sabe, já pegou aí, né? Tá quase chegando nos 90 anos, já entendeu a quantidade, né? E até às vezes entender, às vezes tem desperdício, né? Então, às vezes você compra 20 batatas, começa a jogar 2, 3 fora. Então você começa a perceber que você não precisa de 20 batatas, você precisa de 17, né? 18, talvez, né? Então você começa a conter 2 batatas, por exemplo, por compra. Aí você fala, mas são só 2 batatas, mas aí você vai fazer isso com todos os ingredientes.
Você vai fazer isso com arroz, você vai fazer isso com feijão, você vai fazer isso com a salada, você vai fazer isso com legumes, você vai fazer isso com as proteínas. Então, você começa a entender qual que é a necessidade até da lista de compra. E de acordo com o que você costuma comprar, isso interfere no tipo de armário de despensa que você vai ter. Ah, eu preciso de geladeira, eu guardo muita coisa na geladeira, então eu vou precisar de 2 geladeiras, por exemplo. E as coisas que eu uso são mais coisas realmente de armário, não são frios, são coisas secas, né, que tem que ficar, em lugar de proteção de sol, né, e de umidade. Então, comece a organizar até a sua lista de compra e, preferencialmente, eu faço isso e eu tenho até esses materiais, vai acompanhando, porque, eu já produzi algumas vezes, de acordo com cada época, com cada rotina, essas tabelas, essas receita, lista de supermercado de acordo com a receita, com o cronograma, o menu da semana, né. Então, assim, se escolas fazem um menu, se empresas fazem um menu, se até os próprios restaurantes têm um menu, segunda-feira é dia disso, terça-feira é dia daquilo, quarta-feira é disso, quinta é dessa, por que na tua casa você não pode ter um menu? Entende? Então é importante você ir estruturando. Por quê? Porque quanto mais decisões você padronizar, então você não precisa toda segunda-feira pensar, terça pensar, quarta pensar, quinta pensar, sexta pensar, sábado pensar, domingo. Aí segunda você começa a pensar de novo, terça-feira. Se você padroniza, toda segunda-feira é X, toda terça-feira é Y, né? Quarta é coisa. E lógico, às vezes tem alguma festa, alguma coisa, e você permite a flexibilidade. Mas você faz um padrão, você otimiza o seu tempo na cozinha, você otimiza o seu tempo no supermercado, você otimiza os seus gastos, aí você otimiza a rotina até dos filhos da família. Porque eles não ficam assim, chegam em casa, o que, que eu vou comer? O que, que tem para comer hoje? O que, que tem para comer hoje? Já sabe. Segunda-feira é dia de, terça-feira é dia disso, né? Aí às vezes a pessoa fala assim: "Ai, eu queria tanto isso". Tal dia é o dia, por exemplo, pode deixar um dia para o dia da escolha, né? Ah, esse dia a gente escolhe, esse dia é um dia flexível, entende? Então, assim, eu também tenho esses materiais, tá? Eu já produzi alguns materiais desse para ir disponibilizando tanto no YouTube quanto no Instagram, @arc.erica.urbano, arc de arquiteta, ARQ de queijo, ponto, Erica com C, tudo junto, né? arc.erica.urbano, sem espaço e sem maiúscula. Lá eu vou colocando, disponibilizando, explicando aonde você encontra as coisas os materiais que eu estou produzindo, tá? Então segue para ir acompanhando. Uma coisa que é importante, aí você entendeu quem você é e você quer fazer a cozinha dos seus sonhos, mas aí a sua casa é alugada. Como que eu faço para adaptar, incorporar as coisas que eu sinto que eu preciso dentro de uma casa que não é minha? Essa é uma realidade brasileira. Muitas casas são alugadas. Então, eu dei o exemplo da máquina de lavar louça. Ela precisa de uma entrada de água, ela precisa de uma saída de esgoto. E aí, aonde que você tem isso na casa? Você vai quebrar alguma coisa? Cozinha tem azulejo, tem piso. Se você vai utilizar um fogão, que ele é elétrico ou ele é a gás, se ele é a gás e a casa estava projetada para ser elétrico, cadê o encanamento desse gás? O gás vai ficar aonde? Você entende que se a gente for pensar item por item, existe uma gama imensa de assuntos para a gente trabalhar, tá? Então é importante, vai acompanhando, né, a sequência e os vários conteúdos, porque existem muitas informações técnicas, o que as pessoas gostam muito de chamar de dicas de arquitetura, sobre cada um desses itens, né, ao longo aí dos materiais.
Então, como que você pode adaptar sem quebrar, usar marcenaria às vezes modular, para que você possa também transportar numa mudança. Então, para essas questões de quando você aluga uma casa em que você monta e desmonta o material, monta e desmonta, e você sabe que começa a danificar, seja no transporte, seja na montagem e desmontagem. Iluminação, portas removíveis, organização às vezes mais vertical nos espaços pequenos. Então, como aumentar a sensação também do espaço, ficar mais acolhedor, mesmo quando ele não é seu. Então, você ter a sensação de que, assim, essa casa está com a minha cara, mesmo não sendo minha, porque às vezes você vive na casa 5 anos, 10 anos, 15 anos, às vezes você vive uma vida inteira pagando aluguel, e aí você não tem o direito de que essa casa tenha a sua cara? Entende? Tem várias formas, tem várias estratégias para você deixar a sua casa com a sua cara, entende? Tem muito material no mercado, tem muita opção, mas para fazer essa composição, existe técnica, estratégia, a sensibilidade da gente entender o que você gosta, o que combina com você. Algumas das estratégias, que elas às vezes são mais padrões, mais comuns, mais fáceis de agradar uma boa parte. É regra? Não é regra, tá? É uma observação de algo mais padronizado que você pode utilizar. Então, por exemplo, a casa é branca, eu queria colocar a cor nela. Você pode trabalhar com tons claros, areia, off-white, bege, cinza claro, madeira clara. E aí, mesmo se você depois for mudar, de repente a outra pessoa também gosta dessa mesma cor, né? Dos mesmos tons. Cores nos objetos. Então, o que que você, se você gosta, por exemplo, de uma temática mais marítima, né? Então, azul, conchas, coqueiros. Você vai ficar colocando papel de parede, que é algo que não sai? Você utiliza essas padronagens nos tapetes, nas almofadas, nos tecidos, na composição cromática de quadro, de artefatos de decoração, mas que eles tenham um porquê de estar ali, seja por uma composição cromática, seja por uma lembrança. Então, foi para a praia e achou, trouxe, comprou numa loja da praia uma concha, né, grande, gigante, ou várias conchinhas, e aí fez algum cubo, um quadro, um vaso com essas conchinhas coladas. Então, ele é algo que te lembra uma viagem, por exemplo, entende? Esses elementos de decoração é muito importante que eles façam sentido para você, porque é isso que vai deixar a sua cara. Você não gosta de praia, você gosta de campo. Então, às vezes, você tem coleção de pedrinhas, né? É comum, às vezes, a pessoa colecionar pedrinhas. Então, ela anda tal e achou uma pedra colorida, ela tem uma textura X, Y, Z. Então, enquanto na casa de alguém tem conchinhas, na casa de outra pessoa tem pedras, por exemplo, e tá tudo bem, porque é o que faz sentido para a pessoa, entende? Então, utilize das cores, das texturas nos elementos que são que mudam com você. Então, se você deixou a casa, né? A casa alugou essa, vai mudar para outra? O que que você leva? Você leva cortina, você leva tapete, você leva quadro, você leva vaso. Então, esses elementos são os elementos que vão dar a sua cara. Então, iluminação, né? Não vou ficar quebrando parede e tal. Você pode colocar iluminação, o LED, o spot nos armários, na marcenaria, que no momento de montar e desmontar, se for preciso, você consegue levar e não tá quebrando parede, tá? Existe, né, a iluminação mais linear, os spots, existe uma variação, que aí você vai ver qual que condiz com o seu
móvel e como é que é a estrutura, né, a elétrica dela, a questão da montagem, a facilidade. Inclusive tem algumas fotocélulas que elas são, energizadas, né, pelo sol, elas são carregadas ali por plaquinhas, plaquinhas de fotovoltaicas, que transforma ali o calor, né, a iluminação solar em energia. E aí elas não precisam nem de fiação. E existe algumas que é de clique, né? Às vezes tem uma bateria, às vezes tem alguma coisa, ela é como se fosse um abajur sem fio. Então tem algumas opções que não faz quebradeira, tá? Então é importante a gente analisar isso, analisar o tipo de móvel, de armários, prateleiras, armários abertos ou fechados, porta de abrir, porta de correr, porta camarão, sanfonada, tem alguns outros tipos, né? E os vidros, tem variações das aplicações feitas neles, se é um vidro fosco, se é um vidro leitoso, se ele é adesivado, se ele é fumê, se ele é espelhado. Então, tem variações que vão compondo, né? E aí você vai montando o seu quebra-cabeça. Às vezes as pessoas falam sobre a colcha de retalhos, né? Que antigamente os avós faziam é, com pedaços de tecidos que sobravam, ia costurando, né? Mas existem colchas de retalhos lindíssimas, de uma organização de cada peça que são fantásticas. Então, quando você faz todas essas seleções, ela pode ficar fantástica quando ela combina realmente com você. E para saber se combina com você, depende de você saber quem você é, entende? Então, essa é a questão da construção do eu para poder construir a sua casa. Cozinha de uma mãe empreendedora. Então, às vezes, a mãe trabalha em casa, faz bolo, né, confeitaria, marmita, doces para aniversários, enfim, comidas veganas, vegetarianas. Como é a questão do armazenamento dos descartáveis, do estoque, etiqueta, potes, né, se eles são transparentes, coloridos, ergonomia, acessibilidade, os tamanhos desses potes, redondo, quadrado, retangular, o que encaixa aonde, a quantidade de assadeiras, travessas. Então, existe todo um fluxo de preparo, o que está fazendo, qual é a linha, né, de produção dessa bancada, mesmo em cozinhas pequenas, né? Então, é uma frase Érico Urbana. A arquitetura precisa diminuir o desgaste físico e mental da mãe, da mulher, de todo mundo, né? Da rotina como um todo. Mas especialmente de quem de fato está ali vivendo e limpando e arrumando e organizando, que na maioria das vezes, né, na nossa realidade brasileira, ainda é a mulher.